Irmãos, o nosso assunto hoje aqui é falando sobre vida financeira. Sobre vida financeira, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, né? E é um assunto assim que com certeza há muitas perguntas, há muitos assuntos relacionados a isso, há dúvidas, né? Eu quero aqui chamar um mediador que vai ser o Jonathan Pina. Dê uma salva de palmas para esse homem. Bom dia, igreja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém. Tudo na paz de Cristo? Amém. Então, o Jonathan, ele vai explicar as regras, né? De como é que nós vamos desenvolver o nosso tempo aqui juntos, né? Com certeza, com muitas perguntas, teremos aí as respostas. Vai lá, Jonathan. Amém. Quando o pastor André falou comigo a respeito, me convidou para estar aqui, para fazer essa mediação, essa apresentação, eu achei muito interessante, porque eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente está ouvindo uma pregação, é praticamente impossível um pregador, por melhor que seja, por mais experiente que seja, esgotar todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas de um determinado assunto. Não tem tempo para isso. E o pastor, o pregador que está pregando geralmente num culto, ele não tem como abrir para perguntas, porque senão o culto vai passar de 5, 6 horas. Então, quando ele me falou sobre essa ideia de trazer uma palavra sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo abrir oportunidades para tirar dúvidas, eu achei maravilhoso. Achei que o culto, a ministração vai ficar de uma maneira muito mais completa do que geralmente a gente tem condições de fazer. Então, como vai funcionar? Eles vão trazer, os pastores vão trazer uma palavra rápida, né, a respeito do tema. E logo após vão surgir dúvidas, é claro que vão surgir dúvidas. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui, que já estão aqui para os pastores, mas nós vamos abrir oportunidade para vocês tirarem as suas dúvidas. Então você já vai aí pensando, tá? Se você já tiver com alguma dúvida com relação à área financeira, você já vai pensando aí, se você quiser, você já anota essa pergunta, porque nós vamos abrir a oportunidade para você tirar a sua dúvida, você fazer a pergunta diretamente para os nossos pastores, amém? Todo mundo entendeu? Amém. Amém. E assim, não tem problema, se a gente não conseguir esgotar, né, as perguntas que serão feitas pelos irmãos e tudo, nós teremos um novo momento, uma nova ocasião para que a gente possa continuar respondendo e talvez surja novas perguntas, né? E a gente consiga fechar em outra ocasião, num outro domingo, a gente já marca, né? E a gente tem a oportunidade de dialogar a respeito disso. Eu não sei quantos aqui já receberam o papel para você poder fazer sua pergunta. Já receberam? Ok, legal. Então, assim que você escrever a sua pergunta, eu peço que você levante a sua mão, tá ok? Para que os diáconos e os obreiros possam pegar a sua pergunta, tá ok? E aí, se houver pergunta repetida, né, essa pergunta ela vai ser descartada justamente porque já tem uma outra pessoa que já fez essa pergunta, né? Então, e assim diante a gente vai fazendo essa seleção, o Jonathan vai recebendo as perguntas que nós vamos responder, perguntas que vocês também vão responder, tá ok? Então vamos lá. Eu vou... Como o tema aqui é sobre a área financeira, é importante que o assunto seja dentro dessa área financeira. É claro que às vezes o assunto é área financeira, mas a questão ela está relacionada ao tempo que você gasta investindo no trabalho, enfim, tem infinidade de questões, né? Mas o tema precisa ser vida financeira, tá ok? Talvez a gente possa encontrar outro momento, né? Para poder abrir assim para outras questões, simplesmente para perguntas, né? Mas nesse dia de hoje a gente vai tratar especificamente sobre vida financeira e tem um mundo, né, para se falar e para se conversar a respeito desse assunto.
tenho certeza que vai ser muito bom, né? Então, nós preparamos aqui um estudo, né? Temos aqui um estudo que fala sobre isso, né? Onde esse assunto de vida financeira é um assunto que, sem sombra de dúvidas, extremamente fundamental dentro da vida familiar, né? Eu não falo apenas da vida a vida do casal, porque a renda, né, a questão das finanças, ela traz também os filhos, porque os filhos também precisam aprender a respeito disso, né? Os filhos também precisam, quando chegam a uma certa idade, precisa compreender aquilo que papai e mamãe estão gastando, né? Quais são as despesas do lar, ter uma noção de como que é esse dia a dia da família, até para quando chegar a uma certa idade começar a participar desses desafios, né, financeiros dentro de casa. Então, por isso que vida financeira relacionada à família, então desafio na família. Então, quando a gente fala falando sobre finanças, é impressionante como o número de casais que se separam por conta de finanças. Há um número, sim, absurdo. Na verdade, o maior índice de separações, o número 1 de separações não é traição, não é o desafeto, né, que alguém possa dizer, o desafeto, perdeu o amor, né, não traiu a esposa. Não, o assunto número 1 que provoca separações no casamento, né, é finanças, separações dos filhos, né, famílias que pais que simplesmente não estão preocupados com os filhos, não estão preocupados com as necessidades dos filhos, né? Então vivem uma vida separada dos filhos. Então os filhos querem logo sair de casa para trabalhar, para ter sua renda própria, porque se depender dos pais não vai ter isso, né? Então é um assunto sério a esse respeito. Tem pessoas que se dedicam demais a busca, se dedica demais ao dinheiro, né? A procurar, a ter a sua renda, aumentar a sua renda, a ter opções, e esse excesso leva ele a se perder, a perder sua família. Mas há aquele que também que não se importa nem um pouco, não dialoga com a família a esse respeito, não tem o planejamento, ele simplesmente gasta, porque ele merece. Então, é o princípio do merecimento. Eu mereço comprar isso, eu mereço comprar aquilo. Então, se por um lado tem aquele que gasta demais, né, aquele que se dedica demais para ganhar dinheiro, e dá muita atenção ao dinheiro, por outro lado tem aquele que não se dedica, né, não dá atenção ao dinheiro, não está preocupado com os gastos do dia a dia, não está preocupado em aumentar a sua renda, e aí entra no mar de dívidas, né? Então é importante a gente nem ir tanto, né, aquela busca excessiva pelo dinheiro, né, porque na verdade nem não ter nenhum interesse sobre o assunto. A verdade é que nós precisamos ter um equilíbrio muito grande sobre esse assunto, que é um assunto sobre finanças. E o que a palavra nos diz, né, a respeito disso, é que, em primeiro lugar, Deus é soberano. Deus é soberano sobre esse assunto na nossa vida. A soberania na nossa família, a soberania na nossa vida é Deus. A soberania na nossa vida não é o dinheiro. A gente lida com isso no meio comercial, a gente lida com isso na nossa sociedade, na nossa cultura, nos ensina isso. Explica para nós o quão é importante a gente considerar o dinheiro dentro da nossa casa, entendeu? Então, é importante que nós, como cristãos, possamos compreender que a soberania dentro da nossa casa é Deus. Deus, Ele é soberano sobre o dinheiro, meu irmão, né? A palavra do Senhor diz que não podemos adorar a dois senhores, né? A Deus e as riquezas, as finanças. Nós possamos olhar e dizer, olha, Senhor, a renda que eu tenho, aquilo que eu possuo, não é um Senhor sobre a minha vida. Porque nós, como pastores, a palavra nos orienta, né, a respeito do dízimo, das ofertas, para que justamente nós possamos nos ver livres da avareza, né? Possamos realmente estar comprometidos, né, com o pobre, com o necessitado, comprometido com irmãos da igreja que precisam,
comprometidos com a igreja, tem diversas necessidades, sim. Mas será que alguém possa dizimar e ofertar pensando no dinheiro? Pode. Porque ele está dizimando pensando o seguinte: olha, eu vou dizimar porque senão meu dinheiro vai acabar. Eu vou ofertar porque o tanto que eu ofertar, Deus vai multiplicar a minha renda. Então, no final, quem está falando não é soberania a Deus. No final, o assunto não é Deus soberano. No final, o assunto é o dinheiro. É o dinheiro que eu não vou perder, é o dinheiro que vai se multiplicar, é o dinheiro que eu vou ter. Então, isso é uma questão de autoavaliação, né? De nós se colocarmos perante o Senhor e dizer: Senhor, que o Senhor seja o governador da minha vida, né? Que o Senhor seja o governador da minha casa, né? Que o meu fazer, que o meu exercício de dizimar, que o meu exercício de ofertar seja algo consciente, seja algo consciente onde eu digo: Senhor, Tu és soberano. Mais uma vez eu quero Te louvar em relação à soberania na minha vida. Amém, irmãos? Outro assunto é falando sobre a vida, que a vida do homem não são os bens, né? Aqui no versículo 15 de Lucas capítulo 12, não, tem uma boa referência aqui de Filipenses 4, que fala sobre a soberania de Deus, que diz: meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus, né? E aqui o segundo assunto, né, que é uma continuidade praticamente do primeiro, que fala sobre a vida do homem não são os bens. A vida do homem não é aquilo que ele possui, né? Você não é escrito, você não tem um nome, você não é alguém porque você tem um carro do ano. Você não é alguém porque você veste Armani, não é porque você veste uma roupa de marca, né? Não é porque você frequenta os melhores lugares, não é porque você se sente bem. Porque esse se sentir bem comprando as coisas e tendo as coisas é uma demonstração de dependência, em que as coisas é que te faz se sentir bem. O não ter traz um descontamento. O não ter traz a você um sofrimento que você briga para ter. E depois que você tem, você fica bem. Mas esse bem é passageiro. Daqui a pouco você tem um novo desejo, tem uma nova necessidade, um novo apetite que precisa ser atendido. Isso nunca para, isso nunca finda. Hoje é o carro, amanhã é um brinquedo de adulto, né? Depois vem uma roupa, daqui a pouco é uma viagem, e assim por diante. As coisas, elas não se findam, né? Porque os bens, eles praticamente nominam aquilo que nós somos e como vamos caminhar e como vamos nos sentir a respeito daquilo que temos. Então, o homem, ele não é os seus bens, ele não é guiado por aquilo que ele tem, né? Mas ele é guiado, né, pelo seu contentamento no Senhor. Isso é algo que a palavra nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, para que nós venhamos praticar o contentamento, olhar para aquilo que nós temos e ser grato a Deus. Deus, muito obrigado por aquilo que eu tenho, né? Nós ocidentais somos muitos descontentes, somos impelidos para isso, mas quando olhamos para os orientais, né, todo mundo que é do outro lado, eles têm um zelo por aquilo que é durável, né? Tem uma camisa de 10 anos, tem um broche da avó, né, da tataravó, né? E aquele broche agora vai ser passado para a próxima família, e dá significado àquilo, dá sentido, dá valor àquilo, porque era da sua avó, ela usava, salvo isso, salvo aquilo. Então são exercícios de contentamento, para que nós possamos olhar para aquilo que nós temos e falar: Senhor, muito obrigado. Meu carro pode não ser o do ano, mas eu te agradeço porque o Senhor me permitiu um dia comprar esse carro, né? Essa roupa aqui é uma roupa que eu agradeço ao Senhor, porque está durando. É que nem aquele povo no deserto, né? Está durando. Eu tenho camisas em casa de anos e anos. Eu falo: cara, eu adoro essa camisa, eu amo essa camisa, eu não vou desfazer, né? Tem aquela camisa que eu gosto de dormir com ela, é com ela que eu gosto de dormir, né? Então aquela camisa está comigo lá há anos. Aí quando faz um furinho, Elane vem, mete o dedo exatamente ali, e rasga tudo, e aquele pano joga fora.
Mas esse exercício do contentamento, né? Tá muito silêncio, gente. Pastor André, Muito André, silêncio. só para ilustrar o que o pastor está falando, eu vivi isso, porque no período da minha vida, eu fiquei 3 anos desempregado. E foi os 3 anos da minha vida com maiores desafios, né? E chegou um período em que eu tinha que sair para trabalhar de manhã cedo para comprar o alimento para aquele dia, né? Mas em momento nenhum, nem eu e nem minha esposa murmuramos. Em momento nenhum nós estávamos preocupados com aquela situação. E eu podia ver a mão de Deus suprindo a despensa vazia, mas o alimento na mesa. É o pão de cada dia. Então, aquilo é que me contentava, né? Não pela despensa cheia, mas pela forma como Deus estava suprindo, né? E isso enriquece aquilo que o pastor está falando, né? E às vezes a pessoa tem um carro ano 2010 e está murmurando porque não tem um carro 2018, 2019. Então eu tenho que procurar ver as bênçãos de Deus sendo realizadas na vida dele. Eu vejo algumas pessoas aqui no Brasil, assim, isso me fez lembrar, você falou de carro, né? Me fez lembrar aqui, tem pessoas que amam Fusca, né? Seu sogro. Meu sogro tem um Fusca 62, né? Casou com Fusca. Ama Fusca, então participa de clube e é o carro dele de uso, né? Ele não gasta muito carro, então prefere andar de ônibus e tal, mas ele tem condições de comprar um carro, mas ele gosta do Fusca, né? Ele gosta de andar com aquele carro e tem o prazer de andar com aquele carro, né? Então eu vejo que essa questão do contentamento é muito importante, porque do contrário a gente cria dívidas, tudo para atender a isso, né? A palavra do Senhor, ela nos fala aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: porque o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? Ou seja, eles se feriram, eles provocaram um caminho de dor por conta do amor ao dinheiro, né? Então, o amor não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Às vezes você fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro, porque dinheiro é bom, né, gente? É ou não é? Quem acha que não precisa, né? Que tudo isso é um desperdício, não é verdade? Eu tenho certeza que todos nós vamos dividir irmãmente, né? Esse valor, e ninguém vai ficar chateado por causa disso, né? E esse irmão vai sair daqui feliz, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, vai concordar comigo que dinheiro é algo bom, né? É algo necessário. Aqui tem perguntas aqui, ó. Pergunta ali. Tá? Tem uma pergunta aqui. Quem já escreveu sua pergunta, escreva sua pergunta, levanta o papelzinho, que o pessoal vai começar a pegar aí pegar o papel, né? Algumas atitudes que a palavra do Senhor requer de nós, e essas atitudes são coisas que nós precisamos verdadeiramente dar atenção e fazer, né? Uma coisa são as prioridades, outra coisa é a nossa atitude em relação a isso. O que a palavra fala a respeito da nossa atitude? Requer trabalho, né? Então não adianta pensar, querer, desejar, mas não pagar o preço. Você tem que trabalhar, né? Tem que se empenhar, tem que meter a cara mesmo, né? Seja estudando, seja realmente trabalhando, se dedicando aonde você trabalha, aonde você atua, né? Seja você profissional liberal, seja você um empresário, seja você um funcionário de uma empresa, tem que se dedicar, tem que ter essa perspicácia de saber aonde que eu estou trabalhando. Eu preciso ser o melhor funcionário, eu preciso ser o melhor profissional liberal, eu preciso ser o melhor empresário
a melhor empresa do ramo onde eu atuo, eu preciso ser, sabe? Porque a Bíblia, ela nos orienta a isso, né? Acho que uma palavra diz, aquele que não trabalha, que não coma, né? A Bíblia fala a respeito disso, em 2 Timóteo, Tessalonicenses, capítulo 3, de 7 a 10, fala sobre isso, né? Onde dá-se o exemplo do trabalho para que os demais não se beneficiem do outro, não se beneficiem do próximo, do trabalho do outro, mas que todos trabalhem, né? E aquele que não trabalha, que não coma. Então, essa é a orientação da palavra de Deus, né? Então, se aquele irmãozinho que está se escorando, né? Não, eu vou ficar por aqui mesmo e tal, deixa que eu trabalho, deixa que eu faço. Meu irmão, você pode ter certeza que a palavra está dizendo, olha, irmão, você não tem direito à comida, você não tem direito às benevolências, né? Você, para ter, você precisa trabalhar, nem que seja estudando, né? Muitas pessoas, onde o seu exercício, o teu trabalho é estudar, é meter a cara nos estudos e fazer a tua parte, né? Isso, claro, é com jovens, né? É com as crianças que já podem estudar, né? E tudo mais, mas é muito importante a gente ter essa atitude, trabalhar. A segunda é ter um planejamento, que aqui diz, em Lucas capítulo 14, versículo 28, qual, pois, de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula as despesas para ver se tem com que a acabar, né? Então, assim, irmãos que estão no nosso meio e que estão desempregados, né? Que não conseguiram uma empresa, não conseguiu, espalhou o currículo para tudo quanto é lado na sua área, no teu ramo, e ainda não conseguiu uma oportunidade. E continua orando, clamando, buscando ao Senhor, ok. Mas é necessário também que você comece a olhar as opções que você tem, olhar as alternativas que você tem, seja na sua área, seja em outra área, né? Áreas que você pode atuar de uma forma alternativa, seja temporariamente, até aquela área, aquele setor ser disponível para você, né? Ou seja, de fato, uma área que você já está interessado, e ali você começa a ver uma grande oportunidade para você caminhar de uma forma efetiva nessa direção. Então é muito importante você se planejar, né? Está vendo que o mês está terminando, está vendo que as despesas estão vindo, que o recurso na conta bancária está diluindo, e falando daquele mês só tem mais um mês. É importante se planejar agora, né? E não esperar aquele período terminar. É importante se planejar também a longo prazo. Isso eu digo a respeito do uso de cartão de crédito, a respeito de parcelamento, a respeito de financiamentos, né? Que nós fazemos e às vezes fazemos pensando no hoje e não estamos pensando a longo prazo, não estamos pensando naquilo que podemos ser surpreendidos, né? Então é muito importante a gente ter essa gestão, pensar de uma forma muito planejada, né? Poxa, esse dinheiro que eu vou gastar, eu tenho condições de fazer isso? Será que eu estou fazendo isso para agradar? Será que eu estou fazendo isso para me agradar? Será que eu estou fazendo essa despesa, né? Eu estou tendo esse prejuízo, eu estou fazendo esse investimento financeiro. Esse investimento financeiro está sendo algo que vai ser um ônus, né? Porque tem aquela despesa, irmãos, que é um ônus. Você investiu e aquilo ali não vai te trazer retorno nenhum, porque na verdade é uma benevolência para a família, né? Ou às vezes o investimento que você faz vai gerar uma nova dívida, né? Por exemplo, um carro. Você tem a dívida do parcelamento do carro, mas o carro ele vai gerar uma nova dívida, né? Uma nova despesa, não uma nova dívida, uma nova despesa, que no caso é a manutenção, é o combustível e tantas outras coisas. Então tudo isso tem que ser pensado, é uma questão de planejamento nosso, né? Como que eu posso edificar algo se eu não tenho condição de concluir, né? Como eu posso pensar, planejar, sonhar com algo se ao final disso eu não vou ter condições de atender? É claro que assim, às vezes estamos muito bem estruturados, temos ali as nossas despesas mensais, despesas no cartão de crédito mensais, né? Tem pessoas que preferem trabalhar no rotativo, tem uma despesa e aí ele se planeja, ele consegue contabilizar através do extrato do cartão de crédito, ele vê lá tudo que ele gastou, ele soma, divide, olha, tanto foi para isso, tanto foi para aquilo, e no final ele consegue ter um resumo da sua despesa, né? Não usa o Excel, mas usa a própria estrutura
bancária para poder fazer o seu planejamento. Tem pessoas que trabalham assim, né? Trabalha com o valor do rotativo para poder ter uma noção daquilo que está gastando e daquilo que não pode gastar, né? E tem aquelas pessoas que não fazem planejamento nenhum. Então, nós precisamos, a palavra do Senhor nos orienta para que nós possamos sentar e planejar, pensar a esse respeito, né? Tem alguns erros aqui, né, dentro dessa área. Queria pedir ajuda aqui aos irmãos. Posso falar aqui? Erros básicos que impedem o sucesso econômico. Aí a letra A aqui está escrito assim, contrair dívidas. E existe uma referência bíblica que diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbio 22, 7. Essa questão aqui de contrair dívidas, o pastor até citou aqui o cartão de crédito, né? A pessoa não tem dinheiro para comprar, mas ela compra com cartão de crédito. Então, ela só está acumulando dívida, porque ela não tem dinheiro para pagar agora, muito menos vai ter dinheiro para pagar depois. E o que acontece? Eu estava pensando aqui que nós, a grande maioria, nunca aprendeu sobre dinheiro na sua família, quando você era pequenininho. Você não aprendeu na escola. O governo tem muito menos interesse de te ensinar sobre planejamento financeiro, porque, na verdade, ele quer que você consuma, que você gaste todo o seu dinheiro. Eu estou falando até por mim mesmo, entendeu, pastor? Porque eu fui criado numa casa que eu nunca, meu pai sentou comigo e me falou sobre dinheiro. Nunca. Eu confesso que eu fui aprender sobre dinheiro na igreja, quando eu me converti, aqui no púlpito, através dos dízimos e ofertas, do ofertório. E eu sofri muito, porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha dinheiro emprestado com 5 pessoas. No meu trabalho, no banco, com minha irmã, com a minha mãe e com a minha sogra. E algum desses eu sabia que eu não ia pagar, porque eles iam aliviar minha dívida, porque era parente. Mas então a questão da formação. Eu contraía dívida, mas eu sabia que eu não ia poder pagar. Mas também eu nunca aprendi. Eu fui formado sem informação sobre minha vida financeira. E o interessante é que tudo que o pastor começou aqui, e agora eu fiz questão de falar que existe uma referência bíblica, porque a Bíblia fala muito de dinheiro, a respeito do dinheiro, de planejamento. Ok, pastor? Essa referência é Provérbios 22, versículo 7, né, que diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta, né? Então, assim, eu não sei você, mas eu, muitas vezes, muitas situações, é uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa área, né? Muita coisa nessa área. Tenho pagado o preço mesmo para crescer nesta área, né? Mas algo assim que era normal acontecer comigo, era eu chegar no final do mês, receber a fatura do cartão de crédito e dizer, clonaram o meu cartão. Não é possível, essa dívida não é minha. Esse gasto não é meu, eu não fui nesse lugar, não fui nesse. Eu vou ligar para o banco. Eu ligava para o banco, reclamava com o banco, dizia lá que tinham clonado meu cartão e tal. Fazia reclamações, né, de alguns assuntos que estavam lá descritos, eu grifava com caneta, não, eu não fui nesse lugar, não gastei esse dinheiro, quanto que eu gastei isso, né? Então, na verdade, eu tinha gasto mesmo, eu gastei tudo aquilo ali, a dívida era minha mesmo. E isso porque eu não tinha controle, não acompanhava as minhas finanças, né? Então, algo que me ajudou muito foi instalar um aplicativo do meu banco no meu celular, e ali conseguir acompanhar as despesas que eu estava tendo no cartão de débito e no cartão de crédito. Eu conseguia ter noção, no meado do mês, as despesas que eu estava tendo, né? E aí eu sabia se eu poderia gastar mais, se eu poderia gastar menos, ou se eu teria que fechar a conta por ali mesmo e ficar no limite até o final do mês, né? Então, outra pergunta aqui. Gastar mais do que ganha, né? Então, é algo que a gente está falando aqui. A outra é vida centralizada no dinheiro, né? A vida que ela gira em torno do dinheiro, de ter ou não ter dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente está triste. Se tem dinheiro, a gente está feliz pra caramba, fazendo planos e sonhos, né? Mas se não tem, a gente está
triste e desesperançado em relação ao futuro. A outra questão aqui, que são erros, né? A não prática da benevolência, né? Você não praticar a benevolência, seja a benevolência para com o irmão em Cristo, né? Que a pessoa não chegou para você, não falou com você, mas você sabe que essa pessoa está passando por uma necessidade, por uma situação, e você poderia ajudar, né? Você poderia ajudar ela de alguma forma, seja porque você conhece o serviço dela, você conhece como ela trabalha, você pode contratar ela para poder fazer o serviço, porque você confia e sabe que ela não é um lambão, né? Seja realmente ajudando com dinheiro, que não é um dinheiro emprestado, na verdade é um dinheiro dado, né? Seja de uma outra forma, né, que você pode estar fazendo isso, com pessoas carentes, né? Que a comunidade assiste, que a igreja assiste, né? Ou até mesmo com os dízimos e com as ofertas, né? Porque infelizmente há muitas pessoas que não dizimam e não ofertam por opção, né? Por avareza. O último assunto aqui é a desonestidade. Tem outros, né? Tem inúmeros assuntos, mas um assunto aqui que eu quero falar é sobre a desonestidade. A Bíblia diz: trabalhar para adquirir tesouro com a língua falsa é vaidade e laço mortal, né? Então, tem muita gente que está ganhando dinheiro, mas está se justificando os seus erros, que o governo está roubando, está justificando os seus erros que o outro está fazendo, está justificando os seus erros nas atividades que a própria comunidade, a própria sociedade dispõe, se sente pressionado e pronto, eu tive que roubar, eu tive que aderir, né, a essa corrupção, tive que aderir a essa propina, tive que aceitar, tive que fazer parte, porque se não fez parte ia ser demitido, né? E tantos outros assuntos e questionamentos que a gente não se coloca em momento nenhum em xeque. A gente não se permite entrar nesse lugar nessa sinuca de bico, né? Porque na verdade no final a gente acaba cedendo e entra no complô ali do pessoal e está gastando dinheiro, está dando dízimo do erro, né? Está ofertando o errar, Senhor, tu sabes, né? E na verdade é laço e morte, é laço de morte, né? Então não adianta de nada, né? Não adianta de nada dizimar, não adianta não ofertar, não adianta de nada você dizer, Senhor sabe, não adianta de nada, porque se o seu praticar, se o teu agir vai contra a palavra, né? Se nós que reclamamos, esse ano eu fiquei indignado com os impostos que nós pagamos. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso, eu fiquei indignado. Mas o que a palavra diz? Pague os impostos. O que Jesus diz? Dê a César o que é de César, dê a Deus aquilo que é de Deus. É o que Jesus disse. Então, o que eu vou fazer? Senhor, eu não vou ficar preocupado com isso. Eu posso me indignar, ficar revoltado com o país, com o que está acontecendo, né? Orar para que essa situação mude. Mas uma coisa eu tenho certeza, nada vai me faltar. Nada dentro da minha casa vai me faltar, porque o Senhor vai me suprir em todas as áreas da minha vida. Amém? Então que nós possamos nos desvencilhar dessas armadilhas, possamos nos desvencilhar até mesmo dessa cultura, como o pastor falou, né, de dentro de casa, que nos ensina errado, que nos conduz, ou não nos ensina, né? Não nos ensina a respeito disso, nós possamos caminhar nessa direção, possamos construir algo diferente dentro da nossa própria casa, possamos chamar os nossos filhos para essa responsabilidade, né? Porque trabalha, porque executa, se não trabalha fora, trabalha dentro de casa, tem muito o que fazer dentro de casa, né? Se não tem condições porque estuda, então que estude de verdade, né? Passa o dia estudando na escola, então ok, no cursinho, no pré-vestibular, no concurso público, é isso aí, tem que estudar, tem que se empenhar, tem que se dedicar, cada um tem que fazer a sua parte, e que nós possamos louvar o Senhor Jesus com as nossas atitudes, porque uma família missionária é assim, uma família missionária, ela dá o exemplo, né? Porque ela prevalece, porque no final, eu posso ser dizimista, eu posso ser ofertante, mas se eu não tenho cuidado com o restante, aquilo que Deus tem confiado na nossa mão, não está adiantando muita coisa,
não está fazendo muita diferença, porque eu não estou tendo zelo, porque se tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Aquilo que eu oferto é como é a minha renúncia, mas aquilo que eu tenho continua sendo do Senhor. E isso precisa ser um cuidado que eu tenho, para que eu não gaste de uma forma displicente, para que eu não gaste de qualquer forma. Agora é a minha vez, vou gastar com o que eu quiser, eu vou fazer o que der na minha telha, eu vou arrebentar. E não é assim, né? Porque Deus está olhando. Esse gasto sem cuidado, esse gasto sem previsibilidade, sem atenção, Deus, Ele não se agrada disso, né? Deus, Ele não se agrada que nós venhamos a fazer uso daquilo que tem chegado à nossa mão de uma forma sem preocupação, sabe? Então, ame a sua família. A última mensagem que eu quero trazer é através de um testemunho. Tem a ver com esse assunto, mas fala a respeito da ordem de importância. Quero chamar aqui o Kiko, vou dar para ele 5 minutos para poder contar o testemunho. Bom dia, igreja. Estou tendo a oportunidade, né, nessa manhã, compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha vida, na minha área financeira, né? Eu vivia como se o dinheiro fosse a minha área de segurança, como se faltasse o recurso, eu entrava meio em desespero, meio estressado, né? E, na verdade, quando eu casei, né, com minha esposa há 24 anos atrás, quando fiz uma aliança com ela, eu pensava que casamento era eu botar uma televisão de 60 na parede, ter uma tinta souvenir na parede, era dar um conforto, era investir dentro da casa na área financeira, uma geladeira boa, uns móveis de primeira, e esquecia das outras partes, porque é muito passageiro, é muito rápido a nossa vida. E ao decorrer do tempo, eu tomava várias decisões sem consultá-la, eu me perdi. Tudo que eu desejava fazer, antes de consultar, eu esqueci que o casamento era 2 igual a 1, e não consultava ela. Eu desejava, eu olhava aquele carro, ia lá e fotografava, é meu, chegava em casa e falava com ela, amor, estou querendo comprar aquele carro assim, o que você acha? E muitas das vezes a opinião dela era para poder me agradar. Eu não dava oportunidade a ela de escolher comigo, de pesquisar, não andávamos juntos. E eu pensava que estava fazendo o meu papel de provedor dentro da minha casa. Sendo que a minha esposa, minha casa estava se acabando, e eu confiando no meu dinheiro, eu nunca conseguia enxergar isso, porque uma conta saudável no banco, não faltava nada dentro da minha casa, poxa, o meu trabalho indo bem, prosperando, e a minha esposa não tem com o que se reclamar. Afinal de contas, ela tem todos os confortos, tem os alimentos que ela deseja. E então, eu via mais por esse lado, que a minha segurança, que a minha confiança não estava firmada na palavra do Senhor, estava firmada na minha conta bancária. E eu levei tempo para ver isso. E a minha esposa é uma pessoa muito paciente, muito delicada, carinhosa, e toda vez ela sempre entrava em acordo comigo, cedendo o meu interesse para satisfazer o meu egoísmo, a minha vaidade, os meus interesses. Que eu falava para ela, poxa, eu desejo esse carro aqui, porque esse carro vai fazer isso, isso. Ela nem entendia. Ela, poxa, você está feliz? Então tá. Mas, na verdade, não era isso que ela queria. Ela preferia uma viagem, ela preferia algo que eu ficasse mais tempo com ela. E eu não conseguia enxergar isso. Por causa do poder do dinheiro. Você tem a sensação que você pode todas as coisas. E, na verdade, não é isso. E o Senhor me tratou nessa parte. Ele me levou para um lado da minha vida. Ele me levou para um lado da minha vida que aonde eu verdadeiramente não tive como pegar meu ponto de equilíbrio no dinheiro, porque ele mexeu na minha área da saúde, na minha vida da saúde, né, minha área de saúde.
Então eu fui cometido de uma grande enfermidade, uma enfermidade aonde quando você recebe esse diagnóstico e que você fala para a pessoa, aí a pessoa fala assim, pô, vai com Deus, meu irmão. Já te abraça e já se despede de você. Então eu não tinha como absorver essa situação, porque verdadeiramente eu era casado com a minha esposa, eu tinha uma vida de compromisso de botar os alimentos de primeira dentro de casa, eu tinha o compromisso de dar um bom conforto, mas eu não tinha essa intimidade espiritual com ela, de enxergar até aonde ela desejava chegar. Eu não conseguia alcançar ela, porque os meus valores estavam direcionados para outro lado, que era o lado financeiro. Porque a vida financeira, como o pastor estava mencionando aqui, pô, é gostoso, é saudável, você tem um saldo positivo, mas isso não é tudo na vida. Porque a palavra do Senhor diz, né? Buscar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente consegue enxergar isso, você não corre mais atrás das bênçãos. As bênçãos vêm até você e você não percebe. Então, diante daquela enfermidade, diante daquele quadro crítico, jogado no chão, na sala da minha casa, eu não conseguia raciocinar, só chorava, e a minha esposa me abraçando ali, me intercedendo pela minha vida, não é o fim, e começou a despertar, brotar em mim, que o meu maior patrimônio estava dentro da minha casa, que era a minha família. E o Senhor, ele é bem claro, que o nosso maior patrimônio... que o nosso maior patrimônio está dentro da nossa casa, que não é carro, não é casa, não é nada de valores, é a nossa esposa, a nossa filha, o nosso filho, e Ele confiou em mim, em me dar uma esposa maravilhosa, então eu tenho que cuidar bem dela, eu tenho que dar a ela alegria, prazer, comprometimento. Então eu enxerguei naquele momento da minha dificuldade, no dia da minha angústia, eu vi que a minha esposa verdadeiramente era o meu porto seguro. Eu não adiantava eu ligar para o gerente do banco e falar que eu estava precisando de tanto, que ele não ia resolver meu problema. Quem ia resolver meu problema era somente o Senhor. Então, naquele momento, ela começava a interceder por mim, começava a orar, a clamar ao Senhor, e eu fui para dentro do vale. E vale é lugar de sofrimento mesmo. E eu passei por esse momento, e ela sempre, porque o vale, um entra, o outro fica do lado de fora intercedendo, e puxando e levantando, animando, para que nós não viéssemos permanecer naquele vale. Então, o meu ponto de equilíbrio, eu posso dizer que hoje é minha esposa, que verdadeiramente o meu maior patrimônio, o meu maior investimento se encontra na minha casa. E eu louvo a Deus por isso. E nós temos hoje 24 anos de casado, e o Senhor me deu uma filha linda, né? Na ocasião onde eu tinha uma filha, ela tinha 2 anos, e eu pensei que eu não ia ver, né? Até ver ela crescer, e foi profetizado sobre a minha vida, né? Algo que Deus ia fazer, algo tremendo, que a minha vida iria mudar, que os meus valores, os meus conceitos, as minhas razões, as minhas lógicas, no qual eu almejasse, iriam se direcionar para outro lado, e hoje eu vejo isso, porque eu não saía com a minha esposa, eu não viajava com ela, eu quase não tinha tempo para a família, e hoje a gente toma café da manhã junto, a gente viaja 2 vezes no ano. A minha prioridade hoje é a minha casa, não é a minha conta bancária, porque eu sei que a minha esposa, a minha filha, somos uma família comprometida com o reino do Senhor, e a nossa aliança é fortalecida a cada dia mais, porque o dinheiro, como o pastor está mencionando aqui, nós precisamos pagar uma conta de luz, precisamos pagar uma prestação, mas não é tudo na vida. O seu maior patrimônio está do seu lado, na sua casa, que é a sua esposa, mas nós temos sim que pagar o preço. Eu paguei um preço muito alto para enxergar isso. Hoje eu tenho acompanhamento médico, hoje eu tenho uma boa estrutura familiar, hoje a minha esposa, a gente é 2 igualmente a 1, o que eu sinto, ela está juntinho comigo, mas o preço tem que ser pago. Que nós não venhamos esquecer isso, que o nosso maior patrimônio é a nossa casa, a nossa esposa e o compromisso com Deus. Amém? Vamos lá, meus irmãos, chegaram bastante perguntas aqui. Jonathan,
eu gostaria de fazer um convite especial ao nosso querido e amado pastor José Luiz. Vem participar da tribuna, meu irmão. Senta aqui. Agora o time está completo. Mas pelas perguntas aqui, pastor Zé Luiz, eu acho que é melhor ficar sentado ali. Vocês estão sendo abençoados com esse assunto? Tá muito legal, não tá? Vai ficar mais legal ainda porque está chegando umas perguntas aqui muito interessantes. Se você ainda não fez sua pergunta e tem alguma dúvida, anota aí. Não precisa colocar o nome, então pode fazer aquela pergunta mesmo, tá? Vamos lá, vamos começar com uma pergunta aqui. Foi falado aqui rapidamente, e muitas pessoas dizem que ele é o vilão na área financeira. O famoso cartão de crédito. Nós vamos fazer a pergunta aqui, vou jogar a pergunta aqui para o time e alguém aqui vai escolher e vai responder a pergunta, tá bom? A pergunta é a seguinte: é certo emprestar o cartão de crédito para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele amigo que quer fazer aquela compra abençoada, parcelada em 30 e poucas vezes? É certo, não é certo? Eu posso negar, não posso negar? E aí, o que a gente faz, pastores? Quem vai responder a primeira? E aí, quem responde? Então, queridos, não é certo. Mas a partir do momento que, se por acaso você fizer dessa forma, a dívida é sua. A dívida é sua. Entende? Aquele irmão que porventura usou o seu cartão de crédito, mediante a palavra de Deus, ele está preso. Ele está preso a você, né? Então, cabe a você. Se ele não pagar, a dívida é sua. Deu para entender? Então, a resposta particular minha: eu não empresto cartão de crédito. Amém? Bom, se emprestar o cartão de crédito, a pessoa não pagar, se enrolar, não marque gabinete com o pastor Renato. Vocês já sabem o que vocês vão ouvir. Ficou bem esclarecida a dúvida? Amém. Continuando. Sim? Gente, essa informação que o pastor Renato falou é algo muito importante. Eu me lembro que, alguns anos atrás, no início da minha caminhada, fervoroso, apaixonado por Jesus, na intenção de fazer uma boa ação, eu cometi um erro muito grave. Tá? Uma pessoa passando dificuldade, eu confiei nela com um coração amoroso e não atentei para esse detalhe, sabe? De olhar para a palavra de Deus, de perguntar a Deus, de conversar com Deus sobre o assunto. O que eu queria era abençoar. E eu, na minha boa vontade, eu emprestei um cheque à pessoa, tá? Sem o valor pré-determinado, o cheque em branco. E a pessoa foi ao mercado, fez a compra que ela precisava. No final do mês, ela disse para mim que não tinha o dinheiro para pagar. Quando eu fui ao banco ver qual era o valor, eu me espantei com o valor e eu não tive condições de pagar e minha conta foi para o vermelho. E eu passei por um grande problema, não só financeiro, como também em casa, porque eu não tinha compartilhado e pegado o acordo com a minha esposa se era conveniente fazer isso. Então, se realmente alguém te pediu cartão de crédito, você precisa avaliar para saber se você tem condições, se aquela pessoa não pagar, se você tem condições de cobrir a despesa. Tá bom? Agora, vale, se você chegar para a pessoa e perguntar: olha, tá aqui, não pagou, etc. Você ainda não pagou, a situação. Mas você não tem razão nenhuma para gerar conflito com a pessoa. Porque você assumiu a dívida na hora que você emprestou o cartão. Você não tem motivo nenhum, tá vendo? Tá andando viajou para não sei aonde, gastou com não sei o quê, não tem dinheiro para me pagar, Tem dinheiro para fazer isso, vai fazer aquilo, mas não tem dinheiro para me pagar. Então, o que a palavra diz? Que a dívida é sua, Nós temos que ter esse compromisso, É o que a palavra nos orienta e é o que nós precisamos nos posicionar perante isso aí. E só complementando, irmãos, existem muitos casos dentro da casa de Deus, entre irmãos, que tem essa prática, de ter essa benevolência, de emprestar o cartão. Não, vou ajudar o irmãozinho. Aquele irmão não paga a dívida, E aquele que emprestou,
né? Ele tem que arcar com aquela situação e aquela amizade se desfaz, né? Começa a acarretar dentro do coração de ambas as partes uma falta de perdão. Aquele irmão ficou preso ao outro e ficou preso também ao inferno, porque está faltando perdão. E se não perdoar um ao outro, como é que faz? Está sentindo a consequência da situação? Amém, queridos? Isso também é ocasionado dentro da família, não é? Quando ocorre isso. Causa essa situação. Então, assim, não é que você não possa emprestar, seja o dinheiro ou um cartão, né? Você pode fazer isso, mas você sabe que, né? Sabe que a consequência é sua, né? Bom, nós temos aqui umas perguntas aqui pré-definidas, mas eu vou quebrar o protocolo, pastor. Eu vou dar uma alternada aqui. Porque tem umas perguntas aqui que eu estou com muita vontade de fazer, que vocês estão mandando. Vamos lá, uma pergunta aqui muito interessante. O irmão mandou perguntando assim: devemos dar o dízimo somente do nosso salário ou também dos benefícios que recebemos, tipo ticket de restaurante, ticket de alimentação? Devemos dar ofertas desses benefícios ou devemos dar o dízimo desses benefícios? Amém. Eu quero falar sobre isso, graças a Deus, que eu aprendi há muitos anos pela palavra de Deus, né? Que dizem, Abraão, ele dava o dízimo de tudo, tudo, entendeu? Então, por exemplo, ao dar o dízimo, não é dar o dízimo do líquido, temos que dar o dízimo do que nós ganhamos, do bruto. E outra coisa, alguém paga um almoço para mim, eu avalio aquele preço ali do almoço e dedico ao Senhor o dízimo. Eu aprendi isso para a honra e glória do nome do Senhor há muito tempo e faço isso. Ganhei esse relógio, avaliei esse relógio, aí eu dei o dízimo também. Então, todas as bênçãos que Deus me abençoa financeiramente e também através de bênçãos, de ajuda de irmãos, eu também participo, entendeu? Agora, quero dar um adendo também, como o pastor Renato falou, e se nós darmos o cartão a alguém, nós realmente, como diz a palavra de Deus, para nós também não sermos fiador de ninguém. Então, se a gente for fiador daquela pessoa, então dá o cartão, a gente está sendo fiador daquela pessoa. Então, não é bíblico. Então, a nossa vida, ela tem que ser pautada e firmada na palavra de Deus, né? Então, às vezes também, se dá um cartão para uma pessoa achando que vai ajudar, não, por quê? Às vezes essa pessoa também não é dizimista. E Deus também fala para mim, para você, para todos nós aqui, se nós não temos compromisso com Deus, Deus também não vai ter compromisso com ninguém. Está lá em 1 Samuel 2,30, pode depois meditar. Se a gente não honrar Deus, Deus também fala na Bíblia, na palavra dele, né? Então, dízimo não é um ritual, dízimo é compromisso, é para honrarmos a Deus, honrarmos, reconhecendo a Ele, que Ele verdadeiramente é Senhor da nossa vida. Começa com dízimo. Então, se a gente não dizima ao Senhor, então a gente está dando outro direito a outra levar. Então vem o gafanhoto, vem comendo, vem gastando, com gastos extras, gastos de compulsão, vem tudo isso aí. Então, é preciso realmente honrar a Deus e dar o dízimo de tudo, né? E firmar nessa verdade. Amém. Quando nós falamos sobre a questão do dízimo, né, a gente basicamente está falando a respeito de aquilo que recebemos. Aquilo que nós recebemos. É claro que, assim, assim como o pastor Divino está falando, né, que ele dizima até dos presentes, né? Eu conheço um irmão que ele dá o dízimo dos dízimos, né? Tem referência na Bíblia, inclusive, que fala sobre isso, que diz respeito à restituição, né? Então, ele faz uso dessa referência e ele orienta, ele passa, né? Mas, assim, respondendo à pergunta, o que acontece? O que é vale refeição? Né? O vale é uma forma eletrônica, né, de você conduzir. Mas se você tem o cartão daquele vale,
né? Tem diversos empresas que trabalham com isso. Isso é bom para quem recebe, porque não paga, inclusive, imposto de renda sobre o valor que está no cartão, né? Então, isso já é um benefício enorme para aquele que está recebendo um cartão, um benefício como esse, né? Mas, no final, é o que você está recebendo como salário, né? É o que você está recebendo como dinheiro. Então, é importante, sim, que você dizime a partir de tudo que você recebe, tá bom? Como salário, aquilo que você recebe como cotista dentro de uma empresa, tudo que você recebe sendo a sua parte, tá ok? Sendo aquilo que diz respeito a você. Mas eu achei muito importante essa pergunta também, porque tem um outro lado. Tem pessoas que são pequenos empresários, pequenos comerciantes, pessoas que são profissionais liberais e não sabe muito discernir qual é a parte que ele vai dizimar, né? Então, se você se enxerga como funcionário daquela empresa que é sua, mas se você enxerga que você é um funcionário, e essa é uma orientação que muitos financeiros, muitos economistas orientam, né, para que o empresário na empresa se considere um funcionário. Ele é um funcionário que mais trabalha na empresa. E ele tem um salário fixo, ele não pode chegar lá e tirar o que quer, né? Porque ele vai misturar tudo, vai misturar o que entra, o que é do rotativo da empresa, vai fazer uma bagunça danada. Então ele precisa se considerar como funcionário. E isso facilita para você, né, poder para poder, o quê? É isso aqui? Está respondendo essa pergunta. Caramba, eu estou respondendo uma pergunta. Vamos lá, a pergunta. Eu tenho uma empresa, minha dúvida é se tenho que tirar o dízimo de todo o lucro da empresa e também do que é o meu salário, né? Então, quando você fala sobre empresa, você precisa entender o seguinte: você é o funcionário da sua empresa. Então, por mais que a empresa tenha um dinheiro para investimento, tem o lucro, a parte do lucro da empresa, só que parte desse lucro você vai investir numa área, você vai investir em propaganda, você vai ter toda uma dinâmica da empresa, né? Mas você precisa se considerar um funcionário da empresa, porque é exatamente aquilo que você está recebendo como são seus ganhos mensais, né? Então, o seu salário é que você vai dizimar, tá ok? Deu para entender? É o seu salário, é aquilo que você de fato está usufruindo. Porque por mais que você trabalhe, se empenhe, mete a cara, faz aquilo tudo, no final você tem um volume tão alto de dinheiro que parte daquele dinheiro é para repor a mercadoria que você comprou, parte daquele dinheiro é para pagar as dívidas que tem que ser pagas, seja com luz, aluguel, etc. e tal, não sei o quê. Tem a parte do planejamento da empresa, né? Que são planejamentos futuros da empresa, que não é o seu salário, tá ok? Mas a partir do momento que aquele lucro é o seu salário é que você tem que dizimar, tá ok? Tem irmãos que vieram conversar comigo e comentar o seguinte: pastor, eu fiz um empréstimo e eu gostaria de dizimar o valor que eu peguei, que eu fiz o empréstimo. Por exemplo, eu fiz um empréstimo de R$5.000, né? E eu estou pagando esse empréstimo, mas eu quero dizimar o valor do meu empréstimo. E aí eu falo isso, que isso é muito importante informar os irmãos. Irmãos, empréstimo é dívida. É uma dívida que você está fazendo. E eu cheguei para esse irmão e falei assim: irmão, você não está pagando isso todo mês? Você não está pagando? Você não está entrando na sua receita, no teu salário todo mês? Você não está dizimando do seu salário todo mês? Isso entra como negativo dentro do seu salário. Então, de qualquer forma, isso é uma dívida, isso não é um recebimento, né? Você não está recebendo algo, ninguém está te dando, né? Você não trabalhou para receber esses 5.000, na verdade você pegou emprestado. Você pegou 5.000 e vai pagar 6, 7, 8, entendeu? Então, o seu dízimo é do seu salário. Por mais que aquele dinheiro caia na conta, poxa, caiu 5.000, vou dar meu dízimo. Não, meu irmão. O teu dízimo você vai dar a partir daquilo que você recebeu, fruto do teu trabalho.
Ok? Ok? E complementando o que o pastor André está falando sobre profissionais liberais, né, profissionais, empresários, né, na realidade, tem essa parte estrutural da empresa, né, que você está tendo que pagar, e o restante, né, vamos dizer assim, é o seu salário, né? Mas, assim, tem casos que o empresário, né, aquele profissional, ao invés de tirar o dízimo desse montante que sobrou, né, posterior ao pagamento da infraestrutura da empresa, ele, ao invés de tirar o dízimo de lá, acaba tirando o dízimo do Prolabore, né? Os empresários aqui já estão ligados no que eu estou falando, porque o empresário, muitas vezes, ele faz o Prolabore de um salário mínimo e tira o dízimo de um salário mínimo, mas, na realidade, o montante dele é bem maior do que esse. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas por quê? Porque vai de encontro àquela passagem que está em Timóteo. Entende? Então, gente, nós temos que vigiar nisso, né? São pequenas falhas, né, contra os princípios bíblicos que acabam trazendo a nossa família, a nossa situação particular, consequências. Amém, queridos? Bom, nós estamos vivendo num tempo, e graças a Deus por isso, que as mulheres estão tendo cada vez mais oportunidade de trabalhar. E não é comum muitas mulheres ganhar muito mais do que os homens, né? Tem muitas pessoas que ficam incomodadas com isso, outros dão glória a Deus. Eu torço para minha esposa ganhar 1000 vezes mais do que eu ganho. Mas nós estamos vivendo num tempo assim que é comum as mulheres ganharem mais do que os homens. E a pergunta é, pastores, quem é, dentro do lar, dentro da família, o verdadeiro responsável pelas contas da família? Quem é o responsável principal em pagar as contas? Quem vai responder essa? Bom, essa responsabilidade de ambos, né? Nós estávamos conversando e todo o recurso que entra dentro de casa, o próprio Kiko estava falando que muitas vezes a esposa lhe deu um sim para agradá-lo, mas a despesa, a receita que entra de casa é da família, do casal. Então, de quem é essa responsabilidade? A responsabilidade está nos dois. E isso é muito importante, haver diálogo. Diálogo porque, senão, um só compra e o outro só paga. E não há um controle, nunca vai haver equilíbrio nas contas. Nós temos lá em casa um hábito, até muito recente, de uma agulha que vai se comprar, um intercâmbio entre nós. Às vezes ela está na rua e precisa de alguma coisa, ela me manda uma mensagem: filho, estou saindo, eu estou precisando disso. Eu tenho condições de comprar, não verifiquei como é que está a conta. Nós lá temos o hábito, já há muitos anos, da nossa conta é conjunta. Os dois analisam, se vê que está saindo muito e está entrando pouco, agora um já dá um alerta: olha, nós precisamos equilibrar isso. E isso é importantíssimo. A responsabilidade é do casal. Amém. Então, se a sua esposa está pagando as contas aí, deixa ela pagar, tá? Não está pecando, não. Hein, queridos, aí complementando o que o pastor Gilson está falando sobre essa situação dentro do lar, dentro do casamento, né? Aí você pode pensar assim, ele falou sobre conta conjunta, né? Poxa, mas eu tenho minha conta, minha esposa tem a sua conta. E aí, como é que faz? Entra o diálogo, a conversa, o entendimento. A renda é uma só, né? Porque muitos casais, muitas famílias, né? Então, a renda da família é uma só, né? Muitos casais se separam, né, porque um está pedindo dinheiro emprestado ao outro. Entende? Pede dinheiro e não paga. O marido pedindo dinheiro emprestado à esposa, e a esposa dinheiro emprestado ao marido. E aí, onde é que está o relacionamento? E já passou pelo encontro de casais, já passou pelo casados para sempre. E não entendeu os princípios bíblicos sobre essa realidade. Renato, e entendendo também que, apesar de a responsabilidade ser dos dois, né, do casal, o homem permanece como cabeça do lar. Tá? O homem, e nunca se ausente dessa condição de líder, de cabeça, de sacerdote do lar. A mulher trabalha, glória a Deus. Aqueles que as esposas não trabalham, ore para que sua esposa trabalhe, se possível que ganhe mais, como disse o Jonas.
mas a despesa, o controle das finanças da casa é do casal, mas a condição de cabeça do lar é sua. Eu vejo assim que precisa ter muito diálogo, gente. É muito diálogo. É muito diálogo. Traga os seus filhos para essa discussão, sabe? Às vezes você não precisa falar dos valores, do quanto tem na conta bancária, entendeu? Você não precisa falar para os seus filhos isso. Ó, tem X, viu? Né? Não precisa entrar, mas você entra naquilo que são os deveres dentro de casa, né? Você tem ali despesas que são todo dia. É despesa com a água, e ele está participando dessa despesa da água, né? É despesa da luz, então ele está participando dessa despesa da luz, né? É despesa com aquilo que se compra, e o filho está querendo isso, está querendo aquilo, e ele não está entendendo o que está acontecendo financeiramente dentro de casa, né? Então é muito importante ter esse diálogo, é muito importante ter uma unidade no que diz respeito à renda da família. A renda não é de cada um, né? Os economistas falam sobre isso. Gustavo Cerbasi, inclusive, lançou um best-seller que é, até hoje, né, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Não Separados, né? Ele quer dizer isso, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Ele fala justamente sobre essa unidade, sobre essa parceria, sobre esse diálogo, sobre essa comunicação de ambos, para que para que o casal possa gerenciar bem aquilo que recebe, né? Agora, cada um tem uma conta. Se há conflito, né, dentro da família a respeito disso, se não é uma coisa tranquila de se lidar, porque o outro gasta e as contas chegam e o outro fica na responsabilidade, um está mais cuidado do que o outro, isso é algo que, primeiro, volto a dizer, precisa sentar e conversar sobre isso. Ter muito diálogo durante. Não adianta chegar no final para conversar, porque a dívida já está feita, né? A despesa já está armada. Tem que ser durante, é o que o pastor Gilson está colocando. Tem que ser à medida que as coisas vão acontecendo, né? Mas se o fato de cada um ter uma conta, cada um está recebendo na sua conta, isso está gerando muito problema, é necessário renunciar. É necessário renunciar. Então, renuncia e faça uma conta conjunta com a tua esposa, sabe? Paga o preço, mata a tua carne, tendo uma conta conjunta e se obrigando a dialogar, conversar e tendo um bom relacionamento a respeito disso. E quando essa administração ela é feita pelo casal, quando o esposo concede essa honra, porque é uma atitude de honra, quando ele traz a esposa, ele traz inclusive os filhos para compartilhar desse planejamento familiar no que diz respeito às finanças. E, além da honra, a palavra diz que isso é sabedoria do homem. Não é? A palavra de Deus diz aqui, ó, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 12, diz que a sabedoria, ela protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, nós precisamos entender o que a palavra de Deus revela para nós nessa área, porque é uma área que tem causado, como foi dito no início, muitos conflitos, né, dentro da família, dentro do casamento. Se faz necessário, se naquela família só o marido tem um ganho, é necessário, é preciso que ele compartilhe com a esposa, deixar ela ciente, conhecedora da receita daquela casa, trazer a esposa para esse planejamento, né? E isso, como acabei de ler, é adquirir sabedoria, porque a palavra de Deus diz aqui, né? A sabedoria, ela protege como protege o dinheiro, como o dinheiro também protege, né? Mas a sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor. É a minha resposta. Queria falar o seguinte, que igual nós estamos escutando isso aqui, nesse momento, né? Quem é casado aí, a sua esposa está ouvindo também desse assunto financeiro lá.
Então, se você for surpreendido em alguma das coisas que nós falamos aqui, é o momento de você chegar em casa, sentar e dialogar, porque é o diálogo que é o segredo. Eu estou lembrando aqui, enquanto o pastor estava falando, que tinha um tempo na minha vida que minha esposa não sabia nem quanto que eu ganhava, ela não sabia, não participava de nada da minha vida financeira, até porque ela é do lar e eu que dominava essas coisas. Por que que eu agia assim? Exatamente porque eu aprendi isso na minha casa. Era assim que meu pai agia, minha mãe não sabia de quanto ele ganhava, minha mãe também trabalhava, tinha sua conta separada. E o que aconteceu? Um dia o meu pai morreu e minha mãe não tinha nem a senha, sendo viúva legal, para ir lá no banco, poder movimentar o dinheiro do meu pai, que ficou lá por mais de 10 anos, por conta que ela teve que colocar na justiça, e isso trouxe um grande sofrimento para a família. Então, eu aprendi o quê? Cheguei na igreja e falei, não, eu não posso agir assim. Eu preciso que minha conta corrente seja junto com a minha esposa, eu preciso informar ela, porque se acontecer isso comigo, eu não posso deixar minha esposa atada. Então, houve o diálogo, eu conversei com ela, eu trouxe ela para a nossa realidade, e hoje ela sabe, nossa conta é junta, ela pode ir ali, entrar e sair, porque se tiver alguma dificuldade vai ser para o casal. Então, o momento é esse, é o diálogo, aproveitar essa oportunidade e conversar. E o que o pastor Rogério está falando aqui, só para assim, complementar, realmente passar aqui para o nosso Jonatas, Amós 3,3, andarão dois juntos, se não houver acordo, é necessário ter um acordo sim, até na administração financeira, inclusive. Bom, som. Tá difícil para mim aqui. 3, 6, 2, 4, 6, 7 pastores contra um. Não vou falar nunca aqui. Vai ficar difícil fazer pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui. Tem muita pergunta importante e interessante. A gente pode combinar o seguinte, eu faço a pergunta, um responde, no máximo o outro complementa ou pontua, fechado? Se eu não tiver semana que vem na igreja, que vocês sabem o que aconteceu, né? Vamos lá, uma pergunta aqui muito interessante. Essa questão da gente pedir para fazer a pergunta, sem a pessoa colocar o nome, surgem perguntas que eu tenho certeza que a pessoa não faria se ela tivesse que revelar o nome. E a pergunta é a seguinte, pastores, o cristão pode jogar na loteria? E se esse cristão jogou na loteria, ele tem que dar o dízimo do dinheiro que ele ganhou? No caso, na Mega Sena? Eu acho que tem gente com dinheiro aí, hein? Quem vai responder essa pergunta, pastor André? Gente, essa pergunta, ela parece óbvia. Ela parece óbvia, porque a gente já concebeu o entendimento de que jogar na loto é algo errado, né? Mas vai estudar a respeito disso. Eu já estudei a respeito desse assunto. Então, o que a palavra fala a respeito disso, né? Nós temos ali algumas referências na palavra do Senhor que falam sobre lançar sorte, né? Sobre a questão de lançar sorte. Só que existem duas leituras, uma que é concebida pela cultura, por uma série de razões, onde se lançava sorte, né? Até no meio, no arraial do povo de Deus se lançava sorte, né? Assim como se lançou sorte no meio dos discípulos para escolher quem, né, seria quem iria substituir ali Judas, né? Então, mas essa é uma expressão e também uma prática ali, né, dentro da própria cultura a respeito disso, mas tudo isso com muitos parâmetros, com muitas medidas. É a mesma coisa de eu escolher. Eu tenho aqui 3 opções de homens valentes, de homens responsáveis, de pessoas competentes, né? São servos do Senhor, ungidos, e agora temos que tomar uma decisão entre esses 3 irmãos, né? Isso seria o lançar sorte, né? Algo nessa direção. Mas existe o outro lançar sorte,
que é justamente quando Jesus estava passando por aquela penitência, né? Passando pela via dolorosa, né? Onde lançaram sorte a respeito da capa, né? Da capa de Jesus. E o que é de e isso é condenável pela palavra de Deus. E algo que vai além disso, volto a dizer a respeito do que diz as Escrituras, né? Ao respeito do que ministramos aqui no início. Quando falamos de loto, nós estamos falando de um amor ao dinheiro. Nós estamos falando de uma dependência a respeito daquilo. Porque não há como pensar na loto sem pensar nos sonhos. Se não pensar que aquilo vai resolver os meus problemas. Sem pensar que aquilo ali vai aniquilar as minhas dívidas hoje. Eu vou estar bem pra caramba. E aí, quem é da economia diz o seguinte, olha, a chance que você tem de ganhar na loto é 1 para não sei quantos milhões, mas é alguns milhões que tem aí. Entendeu? Não sei se são 10 milhões, se são 100 milhões de chances, né? Porque são milhões e milhões de pessoas que jogam, né? Então alguém vai ter que ganhar, né? Então o economista fala, olha, não faça isso. Quem é dessa área, quem trabalha, quem lida com isso, pega esse dinheiro e investe, né? Coloca no CDI, investe, estuda um pouquinho, vai no mercado de ações, fundo imobiliário, vai nessa área porque o teu dinheiro realmente vai render, ainda é melhor do que você pensar. Isso o economista está falando, e dentro da igreja é essa questão da dependência. Não dá, ok? Isso lida com a soberania, isso fere a soberania de Deus na sua vida. E dízimo, em cima disso, Deus não recebe, sabe? Você pode não falar para mim, porque é pastor nenhum dos pastores, e ofertar lá o dízimo da loto. Mas se a gente fica sabendo, a igreja vai devolver o dinheiro. Tá ok? Porque, biblicamente, isso está errado. Amém. Ficou bem respondido, irmãos? Amém? Tem uma outra pergunta aqui muito interessante. Muito interessante. Pastores, a pergunta é a seguinte. O sucesso financeiro está atrelado ao cristianismo? O fato da pessoa ser cristão, nesse caso. Porque pessoas que são ateus são bem-sucedidas financeiramente. Porque alguns ateus não creem em Deus, são bem-sucedidas financeiramente. Então, a pergunta, complementando, é a seguinte. O irmão que tem um fusquinha velho, não porque ama o fusquinha, né, pastor? Mas porque não tem condição de ter um outro carro. E o irmão que tem um Camaro, esse irmão que tem um Camaro é mais abençoado financeiramente, ou ele vive um cristianismo mais verdadeiro, porque ele tem um carro melhor, ou uma condição financeira melhor? A pergunta é essa. Quem vai responder? Está ligado ao cristianismo? Está ligado à vida espiritual? Ter muito dinheiro ou não? Eu já até citei aqui um versículo que está escrito que a vida de um homem não consiste nos bens materiais que ele possui. Existe cristão ao redor de todo mundo aí, inclusive que mora numa caverna e tem muita intimidade com Deus. É um servo de Deus fervoroso. Então, a resposta é não. Né? Pode uma pessoa, dentro de um planejamento, tanto você pode andar com Fusca e ser abençoado, como pode o outro andar com um carro importado e não ter a bênção de Deus. O próprio Kiko, aqui no seu testemunho, ele disse que ele sofria, ele era muito bem financeiramente, e ainda é, mas isso não resolvia o problema dele. Ele tinha dinheiro, no entanto, ele não tinha coisa mais importante, que eram os valores familiares e o valor de uma família no altar de Deus. Amém? Pastor Rogério, só complementando o que você está falando, a Bíblia diz que o sol nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, né? E o que nós temos que fazer como crentes, como cristãos, e a Bíblia também nos orienta que o justo viverá pela fé, né? É viver os princípios bíblicos, é viver o que a Bíblia nos orienta a fazer, é dizimar, é ofertar, e o futuro a Deus pertence. Ele vai te abençoar. As bênçãos do Senhor, mediante a sua obediência, elas vão te alcançar. Amém, queridos? É isso. Não se incomode com o que o injusto tem, mas se preocupe, sim.
mas se preocupe sim com o que Deus vai fazer a partir da tua atitude. Amém, queridos? Mas tem... Alguém já respondeu antes? Então já fechou, né? Eles querem comentar, mas não tem mais como, já acabou a cota. Eu tenho certeza que não vou ser convidado para a próxima apresentação, mas amém. Vamos lá. Próxima pergunta. O pastor André falou no início que muitas vezes a nossa felicidade está ligada à condição financeira que a gente está passando no momento. A gente está com pouco dinheiro, a gente não está planejando, não está sonhando, está um pouco amuado. E quando a gente está com dinheiro, a gente está cheio de planos. Ele falou isso no início. E tem um irmão que está tirando uma dúvida e também está precisando de um conselho, né? Diz assim: como trabalhar o exercício de não murmurar? Como lidar com o questionamento ou confronto próprio por não ter, no caso, dinheiro, né, a condição financeira? Como ele lidar com essa situação? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque assim, enquanto você murmura, questiona, reclama e claro, você tem razão, né? Você não está fazendo isso de uma forma leviana, de uma forma da boca para fora, porque se estiver fazendo, né, você, primeiro, é justo, sabe? Você que é ser humano, lidar com a sua realidade. Você está insatisfeito. Você está satisfeito com a situação que você está vivendo. Você está satisfeito com aquilo que você quer fazer e com aquilo que você não pode fazer, sabe? Então, eu vejo que existe uma questão que é na área espiritual, mas existe uma outra questão que a gente pode lidar também, que a gente deve lidar também, é com uma questão de inteligência. Porque se a gente coloca na nossa frente esses problemas, dificilmente você vai enxergar uma outra coisa além dos seus problemas. Então, se você não se permite não questionar, você não vai ver oportunidade. Você vai continuar questionando, porque é o que está na tua frente, é o que está aos seus olhos. Então, é isso que você vai fazer. Você está vendo os problemas, você vai falar dele o tempo todo, ele não vai sair da tua frente, sabe? Então, quando você se permite não questionar, e você deposita essa dependência no Senhor, você começa a dizer para si mesmo: Senhor, eu sei que uma alternativa virá. E você começa a ver e se permitir encontrar um novo panorama, um novo paradigma vai se construir ao seu redor, sabe? E às vezes as pessoas dizem, né? Não podemos murmurar, não podemos questionar. Eu entendo, irmãos, o seguinte, que o questionar o questionar, né, é uma coisa que é intrínseco ao ser humano. Nós questionamos. Nós demonstrando insatisfação sobre aquilo que nós estamos passando. Porque senão nós seríamos passivos a respeito dos problemas, a respeito das dificuldades. Seríamos pessoas plenamente passivas. Então é justo, sabe? Mas quando você faz do questionamento um louvor, que é a murmuração, é aquilo que não para, aquilo que não passa, aquilo que não sai da tua frente, isso é condenável. Isso, a Bíblia diz como isso é pernicioso, né? Então, você falar a respeito disso não é a questão, né? A questão é quando isso se torna conversa de médico, você está lá para esperar o médico para conversar, você está falando sobre isso. Vai tomar um cafezinho com um amigo, você está falando sobre isso. Você, entendeu? Então, o assunto é só esse, né? Irmão, e aí, como é que você está? Irmão, olha, vou te falar, tá? O negócio aqui está... Aí vai, tá ruim. Aí o outro também está ruim para caramba. Então, só tem isso. Você não vai construir nenhum paradigma, você não vai permitir enxergar nada diferente disso, sabe? E onde é que fica a confiança no Senhor? Onde é que fica a dependência no Senhor? Onde é que fica o teu descanso quando você está orando? Porque sim, irmão, nós estamos orando, encontramos descanso. Mas quando deixamos de orar, podemos nos perturbar de novo? Sim. Sim. Por quê? Porque é a dívida que não estão conseguindo pagar, é outra coisa que está apertando. Então, isso te impulsiona a buscar mais ao Senhor. Porque esse é o lugar do teu descanso, sabe? Então, ao mesmo tempo que você racionalmente consegue compreender que isso não vai te fazer bem, isso não vai construir, não vai te permitir ver uma possibilidade de saída, né? Você precisa também dialogar com as pessoas certas. Primeiro, Deus. Segundo, a tua família. E terceiro, pessoas chaves que podem te ajudar a partir de uma situação, né? Eu vejo aqui uma alternativa, talvez esse trabalho e tal, não sei o quê. Então, você introduz com a situação que você está passando, mas você
talvez possa dizer a respeito da oportunidade que você está ali galgando para alcançar. Próxima. Diz o Senhor, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós precisamos ser pessoas, homens, animados, que é a mesma coisa de exercitar a fé. Crer que aquele momento em que nós estamos passando de luta, de aperto, né, de aflição, Deus está permitindo, porque Ele é que está nos capacitando para que lá na frente você possa ter condições também de ajudar outras pessoas. Lembre-se de que todo aquele povo que saiu do Egito, né, quase todo aquele povo ficou pelo caminho e não desfrutou das bênçãos, né, da terra prometida. Não estou aqui avaliando se está salvo ou se não está salvo. Mas quantos foram aqueles que entraram na terra? Né, aquele povo, durante toda aquela caminhada, vendo, testemunhando as bênçãos de Deus, murmuraram, reclamaram e ficaram pelo caminho. Uma pergunta aqui a respeito do cartão de crédito. Até onde o crédito pode ser utilizado? No caso do desconhecimento das finanças do cônjuge, deve tomar suas decisões sempre compartilhando? Ou seja, até que ponto você pode usar o crédito e se você deve compartilhar o que você está comprando com a sua esposa? Está falando, né? Conversando, olha, estou comprando isso, né? Essa divisão. Então, são basicamente duas perguntas. Que está mais específica, né? Então, vamos lá. Até onde o crédito pode ser utilizado? O que é? O cartão de crédito. Até que limite, né? Porque às vezes tem aquela questão da fé. Não, eu vou estourar isso aqui, vou pegar um empréstimo gigante pela fé, né? Então, acredito que seja essa a dúvida. Eu entendo que essa pergunta ela já está até que com uma resposta, de alguma forma, ela já foi dada, né? É porque não adianta se a esposa quer gastar, se o marido quer gastar. Tem que haver um consenso, e um consenso com responsabilidade, né? Porque muitas vezes as pessoas também falam assim, mas eu estou dando meu dízimo, eu sou fiel no dízimo, eu dou minha oferta, mas os gastos eles têm que ser controlados. Não adianta você ser fiel no dízimo e não ter responsabilidade nos seus gastos. Vai cair no buraco do mesmo jeito. O abismo vai se abrir e vai ter problemas com certeza. E complementando o que o pastor Gilson está falando, a pergunta, até quanto que eu posso gastar no cartão de crédito? Quanto é que você ganha junto com a sua esposa? Qual é a renda familiar? Despesa com responsabilidade. É isso. Você tem que analisar e viabilizar as suas contas mediante o acordo, mediante o diálogo que o pastor Gilson está falando, né? Se tem desconhecimento, queridos, é preciso, né, você procurar o outro lado, a sua esposa, né, os seus filhos, e ter a informação de todos os gastos mensais referentes à sua família. O pastor André está até complementando aqui. Não teria tão somente, está vendo? A gente arranjou uma estratégia aqui. Eu sou o segundo a responder, não vai ter mais, então é o seguinte, pelo menos um cartão de crédito na família. Para que dois? Com dois titulares. Duas contas chegando separadamente. Pode até ter, mas tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter entendimento. Andarão dois juntos se não houver acordo? Cabe a pergunta. Só pode dois pastores falar. Aí o que o pastor André fez? Falou pastor Renato, ele perguntou. Pastor é um caso sério, gente. Vamos lá, tem um irmão aqui que está perguntando, pastor, ele está falando o que está acontecendo com a vida dele. Ele está dizendo que ele era dizimista fiel. Mas essa consciência de dizimar foi saindo dele, esse amor, essa vontade. E ele foi perdendo isso, e ele está dizendo aqui agora que nem vontade de colocar a oferta ele está tendo. E ele pontua, ele coloca aqui algo muito interessante. Vocês acham que ele está com pouco dinheiro, não está sendo abençoado? Ele diz aqui, e eu sou abençoado. Ou seja, Deus está me abençoando, mas eu perdi a consciência, não consigo mais dizimar e nem ofertar. Qual é o conselho que vocês dão para ele? Eu posso falar a respeito disso. Olha, gente,
Assim como houve outro questionamento, o ímpio trabalha e tem o seu dinheiro, certo? Quando a gente entra nesse aspecto, a gente está entrando num assunto em que eu começo a fazer perguntas dentro desse questionamento. Se eu perdi o amor a ofertar e não tenho interesse, se eu perdi o amor a dizimar e não tenho interesse mais de ofertar, a pergunta é, o que é que tomou o lugar desse amor? Quem é que substituiu? Porque alguém assumiu esse lugar. Esse lugar não está vazio, você pode ter certeza disso. Esse lugar não está vazio. Quem é que assumiu este lugar para que você possa convergir esse amor a uma outra direção, senão o prazer de dizimar e o prazer de ofertar, né? Volta a essa lógica da teologia da prosperidade, né? Onde eu ganho mais, eu sou mais abençoado. Eu ganho menos, eu sou menos abençoado, né? Então, se uma pessoa que porventura entrou nessa igreja, né, é um empresário, Deus está abençoando, Deus vai abençoar ela o quê? Na esfera de atuação dela, sabe? Tem pessoas que estudam demais, então conseguem alcançar dentro da empresa ou dentro através de uma prova de concurso público, né, um determinado patamar. Então, o esforço dela já vai trazer a bênção a respeito daquilo que ela está fazendo. Só que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és soberano. E Deus, Ele tem prazer em abençoar, não apenas na área financeira, mas em toda a área da nossa vida. Com dinheiro, sem dinheiro, Deus Ele nos abençoa. Quando nós vemos pessoas que não têm dinheiro, o pobre, aquela pessoa que vive de um salário mínimo, ela dizima, ela oferta. Deus vai abençoar ela na área dela, no campo, na esfera onde ela atua, até porque os questionamentos, as necessidades, as demandas dela estão ligadas àquela realidade que ela vive. Então ela vai testemunhar, ela vai experimentar, mas quando a gente não faz isso, na verdade a gente trocou o amor ao Senhor por amor a uma outra coisa, e assim como a própria palavra diz, que não podemos, assim como Jesus disse, né, não podemos adorar ou servir a dois senhores, né? Ou servimos a Deus, ou servimos a prosperidade. Muitas pessoas ricas que não são cristãs dizem isso. Eu não preciso de Deus porque eu tenho dinheiro. Muitas pessoas dizem isso, né? A gente está com o pastor Estevão aí, que veio da Europa. O problema da Europa não é dinheiro, gente. O problema da Europa é uma doença da alma. É uma doença que está intrínseca na alma. Os ricos do nosso país morrem na alma. Quando não tem dinheiro, quando uma crise acontece, um problema acontece, o trabalho quebra, né? O investimento dele, ele não teve êxito. Não é que ele ficou zerado de dinheiro, mas o investimento dele não teve êxito. Quantos não se matam? Quantos não se matam? Isso é uma lógica ligada a esse tipo de pensamento, que isso é prejudicial à nossa vida espiritual e à nossa vida mesmo, né? Um outro fator, queridos, é com referência a essa questão do lugar, né? Conforme o pastor André falou, alguém ocupou o lugar. E às vezes a gente arruma uma palavra mais adequada para poder dar nomes corretos. Um dos maiores motivos pela pessoa deixar de dar o dízimo, a oferta, é por causa da crítica, é por causa da insatisfação, é por causa do sentimento no coração e também as más conversações. Queridos, é muito comum a gente tomar uma posição quando a gente observa algo e não concorda com aquilo que está sendo proposto para aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã em que ela fez alguns questionamentos a respeito da igreja. E um dos questionamentos que ela fez comigo a respeito da igreja, dentro dos questionamentos, ela colocou uma frase. E ela falou para mim assim: pastor, eu já não tenho nem vontade de entregar o meu dízimo,
Eu estou em casa com quase 5 dízimos. Eu não tenho vontade de entregar meu dízimo, porque eu não sei se aonde eu estou ofertando a terra é fértil. A resposta que eu dei para ela foi a seguinte: irmã, se você está com os seus olhos na terra, os seus olhos estão no lugar errado. Você não está ofertando a homens. A tua confiança, a tua dedicação, a tua entrega, a tua oferta, o teu dízimo, você está entregando ao Senhor. O que o homem faz com aquilo que você entregou ao Senhor é problema dele com Deus. Mas você precisa ter o teu coração tranquilo e saber que você está ofertando em terra fértil, sim, porque você está ofertando ao Senhor. Você está entregando diante do Senhor. Então, se o teu coração estiver ligado com Deus, predisposto a fazer aquilo, se você faz por obediência, se você está entregando o seu dízimo, sua oferta com sinceridade de coração, tá? Você está em paz. Então, caminha nessa paz, nessa confiabilidade. Então, irmão, se porventura você diz, olha, eu perdi o amor, eu já não tenho vontade, está na hora de você fazer uma avaliação do seu coração, sabe? Ser sincero com Deus. Né? O que aconteceu com o teu coração? Como está o teu coração? O que está no altar do teu coração? Começa a colocar diante do Senhor, porque o texto é muito claro, sabe? Quando ele diz, né, buscai ao Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o teu foco na entrega do dízimo e da oferta precisa ser na fidelidade ao Senhor. O restante, queridos, Deus vai tratando do teu coração. Pastor, é uma questão de fé e obediência. Porque a palavra de Deus diz o quê? Trazei todos os dízimos, não é? Trazei todos os dízimos. Então, é uma ordenança de Deus para cada um de nós. Então, não é qualquer outra questão que está envolvida, mas sim obediência e fé. Encerra, Jonathan. Estou até com medo de falar, estou olhando aqui. Irmãos, eu espero que os irmãos que fizeram as perguntas tenham ficado claro para os irmãos. Não sei se o pastor André ia falar isso, mas quero tomar liberdade, dizer para vocês que vocês sabem que vocês podem procurar os pastores para tirarem dúvida, para abrirem o coração com relação a essa área financeira. E também, no curso Vida Cristã nível intermediário, se você tem dúvidas a respeito de dízimos e ofertas, nós temos uma matéria que fala exatamente sobre isso, dízimos e ofertas. E lá você também pode tirar as suas dúvidas, tá bom? Amém. Alô? Amém. Eu acho que o Jonathan vai tirar um ponto do pastor Adilson aqui, porque... Cartão amarelo, pastor Adilson. Mas o pastor se empolga, né? Então é isso aí, vamos ficar de pé, quero chamar os músicos, né? E dizer que sobrou muitas perguntas, Jonathan? Não, poucas. Não, foram poucas? Meio respondidas. Ah, então tá. Senão a gente promoveria um novo encontro aí para... De qualquer forma, a gente pode promover um novo encontro para novas perguntas, novos debates, né? E trazer esse assunto. Quantos aqui foram abençoados? Quantos aqui foram abençoados? Aleluia. Então, eu tenho certeza que você tem muito que conversar. Tem muito que debater com a sua esposa, com seus filhos. Muito que se autoavaliar, né? Reavaliar as influências, né? Reavaliar os seus valores, os seus princípios, né? Aquilo que é prioridade. Porque se a gente não para fazer isso, certamente a gente está num laço muito difícil, muito difícil. Mas que Deus te abençoe, que a sua vida possa expressar a alegria do Senhor Jesus. Sabe, eu ouço alguns missionários, e até a minha avó, né, compartilhando certos testemunhos, e que ela compartilhou comigo um dia em que não tinha absolutamente nada dentro de casa. Ela dizia: Senhor, eu não posso te dizimar, eu não tenho condições de ofertar porque eu não tenho uma renda, né? E na verdade a gente não está com nada dentro de casa. A gente não tem absolutamente nada. E quando minha avó saía,
ia para o mato catar tomate, catar vagem, catar raízes, né, como batata e batata da terra, batata doce, né? Então era uma dificuldade financeira muito grande, era um desafio financeiro muito grande, né? As panelas pretas e os instrumentos de corte, com muita dificuldade ela estava ali. E ela falou: Senhor, em tudo a Ti eu vou ser fiel. Isso a minha avó falou, né? E disse: Senhor, eu te agradeço, porque por mais que eu viva essa situação, que ela já vivia antes de ser cristã, ela já vivia essa situação, eu vou continuar sendo fiel a Ti. E ela foi um período que ela não trabalhou, não tinha renda, mas ela começou a orar. E veio um irmão na porta dela, bateu na porta dela e falou assim: olha, eu estava saindo hoje do trabalho e Deus falou meu coração a seu respeito. E ele entrou com 4 sacolas dentro daquela casa de compras, que Deus é que falou para ela fazer isso, para ele fazer isso, para aquela família ter feito isso. Ela entrou, não disse nada da situação, não disse nada da dificuldade, não disse nada. Ele deixou as compras, ela agradeceu, ficou feliz, quis rejeitar até pelo constrangimento, e foi embora. Quando aquelas compras estavam acabando, Deus levantou outra pessoa para poder fazer a mesma coisa, e ela em oração, e no final ela conseguiu um trabalho, dentro da realidade dela, dentro da limitação dela, onde Deus trouxe aquilo que ela precisava, e Deus abençoou a vida da minha avó. Eu não tenho dificuldade nenhuma em olhar para a história da minha família e agradecer a Deus pela minha avó, pelos desafios que ela viveu, agradecer ao meu pai, os desafios que meu pai viveu. Tanto que hoje eu entendo que certas coisas a gente precisa fazer e dizer: Senhor, seja soberano. Se cabe a mim trabalhar, eu vou trabalhar. Se cabe a mim ofertar e dizimar, eu vou fazer. O que é preciso, eu farei, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que tudo que você faz glorifique a Deus. Faça o nome do Senhor louvado, exaltado e glorificado. Amém? A glória a Deus. A gente tem agora a oportunidade de fazer a homenagem, né? Onde todos os dias temos feito esse trabalho da homenagem, e temos uma homenagem nesta noite. Nesta manhã, porque é 11 horas. Nessa manhã, né? Temos um momento de fazer a homenagem. Eu quero saber onde é que está. Vem aqui. Ela vai homenagear o seu esposo. Bom dia, a paz. Eu quero chamar aquele baixista mais lindo da igreja. Pois é, aceitamos esse convite da liderança e que na hora eu respondi, foi uma honra poder homenageá-lo assim, na presença de toda a igreja. E quero aproveitar essa manhã, dizer que você é muito importante na minha vida. É um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, um amigo, um namorado maravilhoso. E que não somos um casal top, não somos um casal perfeito, mas temos um Deus perfeito, que está no centro das nossas vidas, na nossa família, e que nos direciona, né, no caminho certo, e que cumpre as suas promessas na nossa vida. E que possamos estar sempre assim, juntos, unidos, enfrentando cada desafio, né, porque é certo a vitória para a nossa família. Temos uma filha linda de 6 anos, iniciamos na igreja grávida.
E hoje ela está no Ministério Musical Mover, servindo ao Senhor. Podemos dizer que a nossa família está no altar de Deus. Não posso deixar de agradecer também. A sogra está lá em cima, né? Mas, primeiramente, a Deus, a nossa liderança, o diácono Clê, irmã Lúcia, que nos discipula, que nos ajuda, que nos faz crescer espiritualmente, amadurecer. Não posso deixar de agradecer ao pastor Renato e à irmã Luciana, que caminha conosco desde o início. Desde o início, viemos para cá bebês, né? E hoje estamos a cada dia buscando a maturidade na fé. E não podemos esquecer de agradecer ao meu sogro e minha sogra, que hoje temos 2 anos de casados, estamos hoje aqui juntos, há 5 anos. Resposta do fruto da oração no grupo de vida, né? Então, minha sogra está lá em cima, meu sogro, eu tenho certeza que está aqui embaixo. Então, você, sogro, pai, cunhado, né? Que ore por algum parente para estar aqui, né? Aceitar o amor de Deus, não desista, porque somos frutos de oração, tá? Amém. E trouxe um mimo para você que já é de costume. Já é de costume a gente agradar um ao outro com um mimo. Nada mais do perfume para ele ficar mais cheiroso para mim. Te amo. A paz do Senhor, irmãos. Quero te pedir desculpa que eu não sou muito íntimo do microfone, mas não tenho como deixar de agradecer essa mulher que sempre esteve do meu lado. Quero te pedir perdão pelos erros que cometi, coisas que eu deveria ser melhor para você, mas somos falhos e temos que reconhecer, né? E agradecer essa homenagem, e o melhor presente foi você, que me amou desde me deu uma filha linda, e glorifico a Deus todos os dias por ter você do meu lado. Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse encontro. Te agradeço, Senhor Deus, por esse culto, por esse momento maravilhoso que passamos na Tua presença. Que o Espírito Santo nos oriente, nos dirija em toda a área da nossa vida. É o que eu te peço, eu te louvo, Senhor, e já te agradeço. Amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente, meu irmão.